Vamos dar continuidade ao nosso estudo de neuroteologia, a relação entre a fé e o cérebro humano. Vamos ver algumas diferenças neuroteológicas dos hemisférios cerebrais. Hemisférios quer dizer metade, o hemisfério cerebral do lado direito, o hemisfério cerebral do lado esquerdo. Então, o hemisfério esquerdo, ele é responsável pela linguagem, pela capacidade lógico-analítica, o que inclui o raciocínio lógico, numérico, causal e a percepção temporal, a noção de tempo. Agora, observe que as religiões do Oriente Próximo e Ocidente, nós estamos falando do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, enfatizam o aspecto racional da fé e a prática das orações e meditações em forma verbal. É muito importante que a pessoa verbalize. Então, quando a pessoa está verbalizando a sua fé, as suas crenças, o hemisfério esquerdo é muito mais ativado que o hemisfério direito. Por outro lado, o hemisfério direito, ele trabalha com símbolos, ele é analógico, e sua ênfase está nos aspectos sintéticos, entender realmente a coisa, fazer uma síntese de tudo. Ele é altamente intuitivo, a pessoa sabe que sabe, mas não sabe como sabe. Ele não é temporal, não está sujeito ao fator temporal, e ele é holístico, ele abrange todo o funcionamento cerebral, completo, daí o termo holos, em grego quer dizer inteiro. É interessante observar que as religiões oriundas do Extremo Oriente, como budismo, hinduísmo, taoísmo, shintoísmo e outras mais, enfatizam o aspecto holístico da fé e a prática das orações e meditações em forma de imagens mentais. Então, quando um budista, quando um hinduísta, um shintoísta está meditando, em geral, o hemisfério direito é muito mais estimulado que o hemisfério direito de uma pessoa que pratique o cristianismo, judaísmo ou mesmo islamismo. Uma questão: a espiritualidade poderia ser de origem genética? Porque é muito comum nós observarmos que em algumas famílias a religiosidade é bastante enfatizada. Mas uma coisa curiosa é que Dean Hammer observou a incidência de experiências espirituais mais frequentes entre gêmeos idênticos que entre gêmeos não idênticos e não gêmeos. Então ele observou que, em geral, as pessoas que são gêmeas univitelíneas têm mais inclinação à espiritualidade, proporcionalmente falando, que as demais pessoas, que não são gêmeos ou que sejam gêmeos, porém não gêmeos univitelíneos. Então, Dean Hammer descobriu uma variante do gene VMAT2 presente nas pessoas com maiores valores na escala de transcendência. Então, nas pessoas mais ligadas a práticas espirituais, esse gene está sempre presente. Bom, conclusão. Então, a espiritualidade poderia ser de origem genética? Não. Porque muitas vezes esse gene praticamente não está presente ou não está ativo numa pessoa e essa pessoa poderia ser altamente espiritual. Ou ao contrário, a pessoa poderia ter esse gene presente, ativo, porém a pessoa não seria altamente espiritual. E tem que contar também que esse gene está presente em macacos, chimpanzés, por exemplo, e nós não podemos dizer que eles sejam seres espirituais. Nem todos os religiosos têm a variante do gene VMAT2, e nem todas as pessoas que a possuem são religiosas. Tal gene poderia predispor a pessoa
para algum viés religioso, mas a opção por isso dependeria de outros fatores, como, por exemplo, a influência do meio social. Então, esse gene pode ser predisponente, pode nem ser predisponente. O fato é que, sendo predisponente, não bastaria o gene. Teria também que considerar a influência do meio sociocultural, do meio religioso, onde essa pessoa vive. Continuando o nosso estudo, vamos falar algo agora a respeito da inteligência espiritual. É interessante destacar que Howard E. Gardner, professor lá da Pensilvânia, estudando a respeito da inteligência e aptidões humanas, formulou a teoria das múltiplas inteligências, aonde ele descreve que uma pessoa pode ter 10 tipos diferentes de inteligência. A inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, inteligência interpessoal, intrapessoal e assim por diante. E entre as inteligências, ele relaciona também a inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual relaciona o corpo com a mente e se preocupa em expressar a busca do indivíduo pelo equilíbrio em relação ao seu mundo espiritual. Entendendo melhor, algumas pessoas dão mais ênfase à busca do conhecimento espiritual. Em qualquer religião do mundo, existem pessoas com inteligência espiritual. Qualquer religião tem os seus teóricos, tem os seus formuladores doutrinários. São pessoas dotadas de grande inteligência espiritual. Temos que tomar cuidado para não confundir inteligência espiritual com espiritualidade. O fato de uma pessoa ter inteligência espiritual não quer dizer que seja uma pessoa altamente espiritual. Nem tampouco significa que seja uma pessoa convertida ao cristianismo especificamente. Porque toda religião tem lá os seus teóricos, que são pessoas dotadas de inteligência espiritual. A inteligência espiritual leva a pessoa a buscar uma vida mais plena e, o mais importante, uma vida cheia de significado e valores que explique a sua fé. Gardner, ao descrever a inteligência espiritual, ele diz que não circunscreve a inteligência espiritual a um código moral específico estabelecido por uma religião. A inteligência espiritual é a busca da transcendência, do conhecimento transcendental. Também não circunscreve a inteligência espiritual a um conjunto de crenças. Em outras palavras, não é porque a pessoa é cristã, tem inteligência espiritual, ou é budista, tem inteligência espiritual. Qualquer religião, existem pessoas com mais ou menos inteligência espiritual. E ainda destaca que a inteligência espiritual não é sinônimo de pessoa espiritual, pessoas mais espiritualistas. Algumas pessoas procuram conhecer a razão da sua fé e outras pessoas vivem a sua fé independente de ter razão nenhuma que a leve a crer naquilo. Portanto, nós não devemos confundir inteligência espiritual com espiritualidade. Vamos agora falar algo sobre a noção do divino e a mente mística. A noção do divino, as experiências religiosas e espirituais vão além de reações neuronais e talvez as influências culturais sejam mais importantes, pois o modo como o cérebro se comporta e interpreta tais fenômenos depende da bagagem religiosa que a pessoa já traz consigo mesma e que desenvolveu ao longo de toda a sua vida. Eugene Dackley cunhou o termo mente mística para dizer que todos os seres humanos, individualmente como pessoa, e todas as culturas como os grupamentos humanos, apresentam inclinações específicas para a crença no divino. E na recíproca, captam a influência do divino no indivíduo e no grupo. Em outras palavras, a pessoa tem a sua religiosidade e interfere no seu grupo. Portanto,
a pessoa contribui para o desenvolvimento da religiosidade no grupo, mas a recíproca também é verdadeira. A pessoa pertence a um grupo, o grupo tem as suas crenças e o grupo determina o modo como a pessoa vai crer. Então existe uma interação, uma simbiose entre o indivíduo e o grupo propriamente dito. Para os ateístas, as pesquisas neuroteológicas conduzem à conclusão que as experiências místicas seriam meras resultantes das atividades cerebrais, nada tendo realmente de espiritual. Portanto, as religiões, mitos e a crença em Deus seriam produtos da mente humana. Como dizia Friedrich Nietzsche, e o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Em outras palavras, o homem não é uma criatura divina. Deus é uma criatura humana. Então ele partia do princípio que, como a pessoa tem uma inclinação religiosa, a pessoa criou Deus segundo o próprio conceito que a pessoa traz dentro de si do que seria Deus. Por outro lado, Newberg, ele já parte exatamente o contrário disso. Para ele, a questão central é determinar se a atividade neurológica associada à experiência espiritual significa que o cérebro é capaz dessa experiência ou se, em vez disso, está percebendo uma realidade além do corpo. O cérebro está criando a crença ou, na realidade, o cérebro está captando alguma coisa que está fora do indivíduo, fora, muitas vezes, do seu próprio ambiente cultural, fora até mesmo da universalidade de todas as pessoas, de todas as culturas.